Março 21, Lucas capítulo 2, segunda parte. Antes de nós recomeçarmos a leitura, é importante fazer uma pequena ressalva. Eu falei na parte primeira que a Maria era da tribo de Judá. Não é. Ela é da tribo de Levi. Por quê? Como é que nós sabemos disso, embora não esteja escrito no Novo Testamento? Porque está escrito que ela era parente da Isabel. E a Isabel e o Zacarias eram de família sacerdotal, portanto eles eram da tribo de Levi. Se Maria era parente da Isabel, e a Isabel era de família sacerdotal, obviamente Maria também era levita. Ela também era da tribo de Levi. Os levitas, eles não tinham terras, não receberam terras como herança. Porém, todas as tribos eram obrigadas a dar cidades para os levitas permanecerem, porque Deus queria que os levitas fossem como orvalho, ou seja, em todas as cidades de Israel deveria ter levitas, porque eles eram os representantes de Deus. Então, eles eram o orvalho que molhava a terra. Certamente, a Maria, mãe de Jesus, era de alguma família levita, conheceu José, que era de Judá, e ela provavelmente morava em alguma cidade dada aos levitas no território de Judá, e conheceu José, e assim formaram um compromisso, seus pais. Né? O pai dela firmou um compromisso com ele. Então é importante fazer essa ressalva, porque muitos contestam que Jesus fosse sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi. Para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, da família de Arão. Porém, há dois pontos a serem considerados. O primeiro é que quando Davi fala do Messias, no Salmo 110, que ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor, disse Adonai, Adoni, ao meu Senhor, falando do Messias, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por debaixo dos teus pés. E aí depois ele vem e fala: tu és sacerdote eternamente, da linhagem de Melquisedeque. Portanto, há uma outra linhagem de sacerdote, um outro tipo de sacerdócio, do qual Jesus participava, que era um sacerdócio eterno, à maneira de Melquisedeque, que não tem origem, não tem princípio, não tem fim. Mas nós vamos falar disso no livro de Hebreus. Agora vamos continuar aqui a história do capítulo 2. Naquela região da Judá, ela foi para lá, né? Foi dar a luz ao filho primogênito. José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi. O José, ele era de Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Foram fazer o recenseamento. Ali aconteceu que se completou o dia da gravidez e a Maria deu à luz ao seu filho primogênito, que mostra que ela teve outros. Porque senão não falaria primogênito, falaria único, seu único filho, como Deus falou de Abraão: você não me negou o seu único filho. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Claro, todo mundo foi para a cidade era pequena, não tinha hotel suficiente para aquela multidão, ela teve que ficar onde dava. E o lugar que sobrou foi na hospedaria, um lugar bem limpinho, né? Com bastante cocô e xixi de cavalo, de bode, de carneiro e de vaca. Foi ali que Jesus nasceu, um lugar bem perfumado. Havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, Yeshua, o Cristo, o Messias, o Senhor. Ele aqui é chamado Salvador, Cristo e Senhor, né? E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Não são todos não, tá? Desculpe dizer, mas paz na terra entre os homens que Ele quer bem.
Porque tem uns que ele não quer, não. Até acho que está aqui. E aussentando-se deles os anjos para o céu, foram embora. Não, deve ter sido uma visão maravilhosa, imagina, aquele monte de anjos cantando, louvando a Deus, glória a Deus, aleluia. Os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vamos ver os acontecimentos que o Senhor nos fez conhecer. A gente só conhece as coisas de Deus quando Deus nos faz conhecer. Não há como você conhecer as coisas de Deus por seu esforço pessoal, próprio. Você vai ler um monte de livro e você vai conhecer as coisas de Deus. Não vai não, tá? Você só conhece as coisas de Deus quando Ele faz você conhecer. Ele manda um anjo, manda alguém falar, Ele fala aqui no seu ouvidinho, tá? É importante saber isso, que muita gente acha que estuda, que conhece muito, mas às vezes não conhece nada. E outra pessoa que não estudou absolutamente nada, conhece muito das coisas de Deus, porque Deus deixou conhecer. Foram lá, né? Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Ela ficou ouvindo, porque ela sabia que tinha uma coisa diferente ali, obviamente. Óbvio. Imagina, depois que aconteceu com ela de aparecer grávida do Espírito Santo, ela sabia, ela prestava muita atenção em tudo que falavam. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Agora vem a circuncisão de Jesus. Jesus era judeu, então ele fazia a circuncisão, a Brit Milá, no 8º dia, tá? Jesus era judeu. Completados os 8 dias para ser circuncidado, o menino, circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, porque é no dia da circuncisão que se dá o nome para o menino. Jesus quer dizer Deus salva. Como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. E deu esse nome para Maria e para o José. O anjo falou em sonhos. Passados os dias, para Maria não foi em sonho não, para Maria foi em aparição, visão. Para o José que foi em sonho. Passados os dias da purificação deles, que a mulher tinha que se purificar depois do parto, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo a lei de Moisés, porque eles eram judeus. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Jesus foi consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos, porque eles eram pobres. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem injusto e piedoso que esperava a consolação de Israel, que era o Messias. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei mandava, a lei de Deus, a lei de Moisés, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, aos não-judeus, somos nós, e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados de que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Que coisa fala isso para uma mãe, hein? Também uma espada traspassará a tua alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Maria é uma mulher admirável. Ela devia ser muito temente a Deus. Ela devia ser uma mulher que orava muito, porque Deus não escolhe qualquer pessoa. Para ela ser escolhida para ser a mãe de Jesus, a mãe de Salvador, a mãe do Messias, ela tinha que ser muito especial. E ela deve ter sofrido muito. Não apenas depois, com tudo que aconteceu com ele, mas principalmente antes. Porque apareceu grávida, sem ter casado, ela estava prometida em casamento, mas ainda não tinham se realizado as bodas. Então ela apareceu de repente grávida, o pessoal deve ter feito as contas, ainda que ela fizesse a cerimônia de casamento. Fizeram as contas, olha só, o filho nasceu agora, mas ela casou há 7 meses, então ela já tinha tido relações sexuais com alguém, que não se sabe se foi
paz, não foi, enfim. Naquela época, a mulher que tinha relação fora do casamento era apedrejada, ou era considerada má pessoa. Então eu acredito que ela deve ter passado muitas situações muito desagradáveis, mas ela nunca, não se ouve dizer que ela tenha reclamado ou falado, pelo contrário, quando o anjo falou para ela que você vai ter um filho e vai aparecer grávida do Espírito Santo, ela falou, seja feita em mim a vontade do Senhor. Essa é uma palavra de quem é realmente fiel a Deus. A gente vai continuar, tá? Parte 3, porque essa bobagem está muito grande. Tchau.